E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar limites, abarcando limites da função racional no infinito. Entramos no estudo de outras funções a serem estudadas pensando no infinito, beleza? Se liga! Porém, antes de começarmos propriamente o infinito para a função racional, trazemos ela de novo aqui, como já vimos antes. Já vimos que se x tende a A e esse x tendendo a A não será infinito nesses casos, tá? Serão valores pontuais reais. Positivos, negativos, fracionários, quaisquer números reais, tá? Aqui eu trago 3 valores positivos, enfim, ok? Para que a gente relembre algumas coisas antes de partir para o estudo no infinito. Inclusive é bom que nós vamos relembrar questões relacionadas à propriedade de limites quanto ao limite do quociente, porque a função racional gera essa ideia. É um limite de uma função em cima, um limite de uma função embaixo, ok? E aí eu vou calcular o limite do quociente entre essas funções. Esse é o limite de uma função racional, ok? Vamos atrelar tudo que a gente anda aprendendo, juntar as informações todas. Se liga, meu povo! Primeiro exemplo, limite dessa função, que por acaso é contínua nesse ponto, não tem restrição em 3. Então, como é que eu calculo se ela for contínua? Só jogar o valor na função. Que é a mesma coisa de calcular o limite do numerador, 9 mais 4, porque o numerador é uma função contínua. 9 mais 4, não, minto, mais 6, 15. E do denominador, que vai dar 1, jogando 3. Pronto. Aqui deu constante em cima, constante embaixo. O que é que a propriedade de quociente diz, limite do quociente? É só dividir o valor dos limites de cima e de baixo, ou seja, 15. Essa é a resposta desse limite. Beleza? Se liga. Pronto. Vamos para o segundo exemplo. Só para aquecer aqui. Vamos para o segundo exemplo. Limite também de uma função racional quando x tende a 2. Nesse caso, será que esse 2, que essa função é contínua no ponto 2? Vamos atribuir e verificar. Se eu puser o 2 aqui no denominador, tenderá para quanto? 4 menos 4, ou seja, 0. Não é contínuo em 2. Vamos ver em cima. Olha só, jogando aqui, 4 menos 8 menos 4 mais 4, 0. Então, deu a nossa velha indeterminação, 0 sobre 0. Limite de 1 tendendo para um valor fixo gera 0 sobre 0, é uma indeterminação. A gente não sabe o que é que pode acontecer. Pode não existir, pode ser um valor. Ok? Se liga. Olha só o que é que eu vou fazer. Vou ter que fatorar, vou ter que simplificar para poder remover a minha indeterminação. Simplificar por quê? Porque são polinômios. Vou fatorar. Minto. Fatorar porque são polinômios para simplificar a minha fração. Então, como é que eu fatoro esse polinômio do segundo grau? Já vimos na aula anterior. É só achar a raiz dessa equação. Se você calcular o delta dá zero, a raiz é 2. Ou você pode enxergar aqui como um trinômio quadrado perfeito. Aquilo lá da educação básica, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Que formato é esse? É o de x menos 2 ao quadrado. E desenvolvendo dá isso aqui. Fatorei. Tá? Então, embaixo eu posso fatorar pondo x em evidência. Sobra o quê? X menos 2. Portanto, eu posso simplificar essas expressões, um desse com um desse, e aí eu vou obter o que no meu limite? Limite com x tendendo a 2 de x menos 2 sobre x. O que é que acontece então, meu povo? Substituindo 2, né, que continua em cima e embaixo, eu posso só substituir, tende a 0 e tende a 2. E aí, tirei a determinação? Tirei simplesmente, pessoal. Não tem mais determinação. Tem 0 sobre 2. É o mesmo caso do item 1, uma constante sobre outra. A de baixo não poderia ser 0. Se fosse 0, era outra propriedade. Era constante sobre 0, dá infinito, que a gente teria que analisar. Os laterais. Tá? Mas aqui é simples. 0 dividido por 2 simplesmente é 0. E essa é a resposta. Tá?
Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, nesse terceiro exemplo, o que é que nós temos, meu povo? Temos x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo menos 2x mais x. Dois polinômios também, tendendo para 1. E quando eu fizer a tendência do numerador, isso vai dar 0. E do denominador, 1 menos 2 mais 1, 0 também. 0 sobre 0. Mesmo esquema, tem que fatorar para tentar simplificar e tentar remover a indeterminação. Ver o que acontece, tá? Bom, esse caso aqui para fatorar é a diferença de dois cubos. Para recapitular e relembrar a vocês, se eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso equivale a a menos b vezes a mais b. Trazendo a recapitulação para fatoração de diferenças de potências enésimas, tá? Aqui a potência é 2, diferenças de quadrados. Eu poderia ter a diferença de cubos. O cubo menos b ao cubo. E aí vai. Isso aqui ocorre da junção do estudo de binômios de Newton, sabe? Isso é bem interessante. Isso aqui eu posso desenvolver, ou melhor, fatorar escrevendo de que jeito? A menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Tá? Se eu tiver a diferença de potências à quarta, isso será a menos b vezes a ao cubo mais a ao quadrado b mais ab ao quadrado mais b ao cubo. Tá? Se eu tiver a quinta menos b a quinta, isso será a menos b, a quarta, mais a ao cubo b, mais a ao quadrado b ao quadrado, mais a b ao cubo, mais b à quarta, e assim vai. Eu vou raciocinando para outras diferenças de potências, tá? De mesmo expoente. Se liga, vamos fazer uma explicação rapidinho disso aqui. Aqui é uma ideia lá do ensino básico, não é muito vista, mas aqui a gente vai usar bastante em algumas situações. Olha só, como por exemplo nessa, que é a diferença de dois cubos. Então, na diferença de dois quadrados, que é a mais trivial de todas, a ordem não importa, né? Na verdade, a ordem de nenhum desses fatores aqui, dessas multiplicações aqui importa, tá? Mas eu estou colocando propositalmente a diferença na frente, porque é um padrão para todas as diferenças de potências, ok? Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, a menos b, a mais b. Eu gastei, por assim dizer, a potência 1 nessa parcela, aqui fica o que sobra a outra potência 1. Quando eu multiplico, vai gerar a potência 2. Tá? Multiplico como? Fazendo distributivo. Aí vai simplificar fatores. Se eu multiplicar aqui, ó, vai dar 2 fatores vezes 3 fatores, aparecem 6 fatores que eu consigo eliminar 4, ficando só esses dois. Experimentem fazer em casa que vocês vão ver. Multiplicando esses dois fatores com esses 4 fatores, vou gerar 8 fatores, que eu vou eliminar 6, ficando só esses dois. E aí vai, tá? Olha só, algumas curiosidades. O que é que acontece? Proveniente do binômio de Newton. Eu gastei a potência 1 nessa parcela, aqui sobra uma potência 1. Eu gastei a potência 1 nessa parcela, sobra uma potência 2, porque quando eu multiplicar tem que aparecer potência 3. Eu gastei a potência 1 nessa parcela, sobra a potência 3. Quando eu multiplicar tem que dar a potência 4. Enfim. Diferença de potências quartas. Idem, gastei a potência 1, sobra o maior termo com potência 4 na outra parcela. Tá? E como é que eu vou dispor para que eu consiga desenvolver sem muito trabalho, sem pensar muito? Se for potência 2, grau 1 desce para grau 0, que é a elevado a 0 vezes b. Um vai descendo em potência, o outro vai subindo. Como assim? Aqui não dá para ver muito porque tem a vezes b elevado a 0, a elevado a 0 vezes b, que é b elevado a 1. A ao quadrado vezes b elevado a 0, que não precisa aparecer. Depois, a elevado a 1 vezes b elevado a 1. Ó, está diminuindo o expoente e aqui está aumentando. E o último, a elevado a 0 vezes b elevado a 2. A elevado a 0 não precisa aparecer.
potências com expoente zero, dá 1, não precisa aparecer, é neutro, na multiplicação. Então, a ao cubo, porque eu já gastei 1, sobra a ao cubo maior. Aí depois desce para a ao quadrado, b, enquanto um vai diminuindo em expoente, o outro está crescendo. b a 0, b a 1, b a 2, a 1, b a 3. É simples para montar. A quarta, a terceira, a segunda, a primeira, a 0. B a 0, B a 1, B a 2, B a 3, B a 4. Simples. Se você faça em casa A sexta menos B a sexta, simples também. Você pode fazer A enésima menos B a enésima. Tudo bem? Enfim. Bom, visto isso que vai ser útil para a gente em algumas questões por aí, voltemos para o nosso limite. Como é que fica isso aqui? Tá? Bom, o que é que eu vou fazer? Vou abrir o meu limite, isso será limite com x tendendo a 1, porque eu tenho que abrir, que eu tenho que remover essa indeterminação. Aqui uma diferença de 2 cubos, a ao cubo menos b ao cubo. O meu a é o x, o meu b é o 1. 1 ao cubo é 1, tá? Então, isso pode ser escrito como x menos 1 vezes x ao quadrado mais x vezes 1, que é x, a vezes b, mais 1 ao quadrado, que é 1. Tudo bem? Sobre, posso pôr em evidência o x, sobra x ao quadrado menos 2x mais 1. Ok? Só que esse termo que aparece ainda pode ser fatorado. Como eu posso fatorar isso? Do mesmo jeito que eu fatorei o de cá. Aqui é um trinômio quadrado perfeito. Qual é a fatoração? X menos 1 ao quadrado. Preciso treinar a fatoração. Vai num livro de 8º ano, dá uma revisadinha em fatoração. Pelo menos os polinômios mais simples, como esses. Tá? Se liga. Então, agora que eu fatorei, dá para simplificar um desse com um desse. Sobra-me o quê? Limite com x tendendo a 1 de x ao quadrado mais x mais 1 sobre x vezes x menos 1. Tá? Porque eu eliminei um de cá. Bom, em cima vai tender para quanto? 1 mais 3. Embaixo tende para quanto? Tende para 0. Porque ainda tem x menos 1 aqui embaixo. Vixe, tem determinação? Claro que não, meu povo. É uma das propriedades do quociente que a gente viu. Tá? O que é que diz aquela propriedade? Toda vez que eu tiver uma constante sobre A indo para 0, ou infinito sobre A indo para 0, mas aqui não é o caso do infinito, constante sobre 0 tende para onde? Tende para infinito. Tá? Aulas anteriores a gente fez alguns exercícios sobre isso. Então, constante sobre 0 tende para infinito. Eu só não sei se é mais infinito ou se é menos infinito. Para tanto, eu tenho que estudar o sinal da fração. Daí eu vou ter que olhar a vizinhança da tendência do x, que nesse caso é 1. Tá? Por quê? Porque eu tenho que estudar o sinal de onde está zerando. Se onde está zerando é a vizinhança do 1. A vizinhança do 1 está zerando ali. Então gera valores negativos e positivos. Porque se está zerando, acima daquele valor vai deixar positiva a expressão, abaixo daquele valor à esquerda vai deixar negativo. Ou não, né? Depende do estudo do sinal. Tenho que ver que expressão é. Tá? Enfim, como está zerando essa expressão, ó, x mais menos 1, fazendo o estudo do sinal dela, 1 é raiz dessa expressão. Eu não me importo com essa, porque 1 deixa isso positivo sempre. Antes e depois do 1, sempre isso é positivo. Agora, antes e depois do 1 aqui, que é raiz, para valores acima do 1, 1,1, 1,01 dá positivo, e para valores abaixo, 0,9, 0,99 dá negativos. Então a vizinhança muda o sinal. Se a vizinhança muda o sinal, danou-se. Porque isso aqui, ó, não vai existir. Aí você tem que justificar. Por que você está dizendo que não vai existir, Celso? Por quê? Se eu calcular o limite quando x tende a 1 pela direita do 1, essa expressão aqui, escrevo isso direito, mais 1 sobre x vezes x menos 1, vai dar o quê? Tende a 3 em cima,
embaixo tende a zero, porém a expressão aqui é positiva, que aqui é positivo e aqui fica positivo. Logo, constante sobre zero vai para infinito, que infinito, como o sinal aqui é positivo, vai dar mais infinito. E limite com x tendendo a 1 pela esquerda, mesma coisa, da expressão, isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 3, só que essa parte é positiva, mas essa, pela esquerda do 1, fica negativa. Então, menos com mais dá menos, vai dar negativo aqui embaixo. Logo, constante sobre zero tende a infinito, que infinito negativo, que é positivo com negativo. Beleza? Bem calminho para poder a gente, ó. Isso aqui foi a revisão. Antes de prosseguir com a função racional, fizemos uma revisão. Bom, vou parar por aqui, que vai ficar muito grande a aula se eu continuar. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula a gente realmente entra na função racional com o x tendendo para o infinito, com a variável tendendo para o infinito. Se liga!